saiu uma decisão liminar que favorece aos ocupantes, né, as pessoas que moram nessa terra já há muitos anos. A decisão foi proferida recentemente. Aqui também no estúdio, o próprio Edson Pintor, dos movimentos sociais, e o Walter Minari, que é do CACI. Ele também participa conosco, falando dessa decisão judicial e dos próximos passos a serem tomados, né, por parte dessas pessoas que estão brigando pelos seus direitos. Edson Pintor, boa tarde. Boa tarde. Edson Pintor, já é um tempo, né, que essas famílias ganham, né? É verdade. Essa decisão judicial. E um tempo importante e significativo, porque a partir dessa decisão do Tribunal... Tribunal de Justiça de Goiás. Isso, ela coloca... Uma decisão liminar que foi concedida, né, para a permanência dessas famílias nessa terra. Nessa decisão, o desembargador e toda a decisão desse órgão da Justiça reconhece o que a decisão anterior não havia reconhecido. Isso significa que qualquer disputa da agora para frente significa o reconhecimento de tudo que está citado nessa liminar. O que foi motivo de comemoração ontem já pelas famílias, que é emocionada, uns até chorando, porque tinha muitos que estavam achando que já era caso perdido, que é uma disputa com quem eles tinham, né, os mais fracos disputando com os mais fortes, e o medo dos mais fracos de perder. Uma disputa desleal, seria isso. E aquelas ameaças todas, né? Há uma movimentação na região, porque a empresa já conseguiu um lote lá dessas parcelas. Eles, de certa forma, já tem um campo de concentração, uma base de apoio lá na vizinhança, né? E aí essas famílias, vendo aquele movimento todo, uma máquina de esteira preparando a estrada e já falando para os vizinhos, a estrada está sendo preparada, para tirar vocês. Ontem, antes da decisão judicial dessas famílias serem informadas, já havia uma movimentação lá para que algumas famílias fossem despejadas, hein, Edson? Exatamente, né? O movimento em torno das famílias era grande, no sentido de ver veículo passando, né, com muita frequência, carro grande, né, o comentário de que hoje, né, sexta-feira 13, que era quando, na reunião de gerenciamento de crise, do dia 22 de março, ficou acertado lá que, caso os trabalhadores, esses pequenos produtores, não conseguissem nenhuma decisão diferente da que estava ali tomada, hoje realmente estaria sendo todos despejados. Mas aí nós temos que aqui agradecer e parabenizar o serviço do profissional, né? Hora ou outra, tem os advogados perigosos, que é aqueles que ficam em serviço, né, chamado advogado do crime, advogado do mal. Brasil. Esse doutor Pedro, lá de Pires do Rio, a quem a gente manda um abraço em nome de todas as famílias, agradece, que ele ontem foi, o pessoal bateu o palmo bem forte para ele, porque ele conseguiu uma coisa em cima né, todo mundo sabe que esses processos, né, tem que andar rápido. Você vê, pro dia 12 estava marcada a retirada de todo mundo, né? E se não acontecesse nada diferente, ia ser retirado mesmo. Então já estava sendo mobilizada aí a região, e aí a gente não fala que nesse ponto, a gente não está discordando do que a Polícia Militar já estava preparada. Não só a Polícia Militar, como a empresa, que também ia colocar um contingente para poder ajudar, os braçais, para ajudar no processo. Você retirar esse tanto desocupação. De gente, se tirar esse tanto de gado, esse tanto de porco, esse tanto de galinha, e eles falavam até em passar o trator em cima das casas, que para poder realmente não ter como o cara voltar para trás. E a determinação do advogado, que empenhou 24 horas dia e noite para conseguir realmente mostrar para as autoridades que a decisão que teria sido tomada, né, não era a decisão que não era justa. Agora para frente há precedente para poder acabar de conquistar de vez, porque ainda falta, não quer dizer que suspender está resolvido. Quem está ouvindo o nosso programa agora, né, é bom dizer que essa demanda na justiça
não se trata de uma invasão, né? Essas famílias já estão há muitos anos. A empresa que está tentando ganhar na justiça ou de qualquer jeito essa terra, né? Essa empresa, na verdade, estava movendo uma ação contra um banco, uma indenização, ganhou desse banco. Então, o banco acabou repassando para essa empresa, ou teria pago parte da dívida com essa terra, né, que pertencia ao banco. Exatamente. E o que aconteceu? Essas famílias já estão lá há bastante tempo, né? Já há mais de 10 anos, já construíram benfeitorias, né? Tem muitas casas, currais, a terra era de animais. O banco, em momento algum, acionou a justiça para remoção dessas famílias. Exatamente. Né? Então essa é a verdade sobre tudo isso. Então, agora a gente, de uma maneira popular até dizendo, a gente pode dizer que, pra gente que disse aqui no primeiro dia, que a gente, né, achava o quanto estranho, como é que esse processo veio até agora. Hoje a gente está para dizer assim, o Estado vai ter que caçar outro jeito de acertar com a empresa, né, caçar outra terra, porque lá o que consta é que foram dadas 3 terras. Do jeito que nós estamos aqui, pelo menos nós, essa comunidade, esse povo aqui, com esse advogado e do processo que está, nós estamos confiantes que lá esse povo não vai perder essa terra. Então o Estado vai ter que... Direito adquirido. A gente não está dizendo que o Estado não tem que acertar com a empresa. Porque se a massa falida que pertencia, se o banco quebrou... É um processo que ninguém tem conhecimento, então a gente não está questionando, não é isso. Entendendo, né? O que vocês estão questionando é a forma do acerto. Do acerto do banco com a empresa, né? Do acerto de banco com a empresa. Também o Walter Minari, do CACI, dos movimentos sociais, participando conosco. Esse processo, ele acabou, essa liminar, ela dá um fôlego substancial para as famílias que moram lá. A justiça, nesse caso, está sendo feita. É sabido que os grandes problemas da humanidade, particularmente o problema no Brasil, é a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas, algumas empresas. E isso é que tem dificultado muito para que haja um equilíbrio, para que se diminua a violência, para que a gente tenha uma cultura da paz instalada no Brasil. Essas famílias, elas estão, então, numa condição de legalidade plena, porque elas têm energia elétrica instalada pela CELG, a partir desse primeiro contato que fizeram com a agência rural, mas sabemos que o processo burocrático ele acaba se perdendo, na maioria das vezes, nos meandros, né? Nas providências que não têm tempo de ser tomadas, e essas famílias foram ficando prejudicadas, tanto que houve um momento em que o Estado simplesmente se afastou, deixando o problema para lá. Se tornou omisso, né? Se tornou omisso, e aí várias famílias já que moravam, que viviam daquele espaço, que tinham amor por aquele espaço. Que a terra estava sendo produtiva. Produtiva, é uma terra produtiva. Famílias que estão dependendo daquela terra, né? Elas vivem. Isso foi combinado no dia 22 de março, porque no dia 22 de março, junto com a Polícia Militar lá em Goiânia, ficou acertado que se nada acontecesse, lógico, né, tem uma decisão, que é essa primeira decisão da Justiça, ia ser cumprida. Se não tivesse nenhuma decisão favorável às famílias, né? Então isso, imagina como é que fica a polícia. Aí a polícia sabe que já estava sendo preparada para poder cumprir, desocupar essa terra, né? Se nós não conseguimos essa decisão aí, que é ela que brecou, né? Então aqui a gente precisa aqui também agradecer muito a CPT, irmã Inês, lá de Catalão, que ela, aqui na região, ela que ajuda a apoiar os pequenos produtores sem terra aqui da região. Ela, a FETAEG, o doutor Divino, que também me empenhou. Preciso dizer aqui que houve uma rede de movimentos sociais, né? A emissora que ajudou a dar publicidade ao fato que estava acontecendo. Isso foi também para a internet, foi esparramando. Isso foi para o site nacional da CPT, já foi para lá para a Europa fora, já está lá para a Itália fora. Isso é porque hoje nós estamos em outros tempos, né? Quer dizer, a decisão rápida de falar para eles que era para sair em 24 horas de qualquer jeito, foi uma coisa assim muito truculenta, do ponto de vista de ambas as partes, porque até mesmo da justiça, que naquele momento não sequer reconhecia a existência daquelas famílias lá,
né? Então, se isso não fosse acelerado, os advogados trabalhar firme e toda essa articulação social, realmente ia ser um desastre, né? Poderia estar... O Éder, ele está aqui comigo, né? Ele esteve na semana passada, eu posso dizer, é o representante das famílias que lá estão. Essa decisão judicial acaba dando um fôlego maior e vocês estão lutando pelos seus direitos, né, Éder? É, sim. Boa tarde. Boa tarde, Tomás. Com certeza, a gente está lutando pelo um direito, porque por a gente viver num estado legal de direito, os direitos têm que ser respeitados, senão acaba o direito e vira selvageria, barbárie, todo mundo chega a tomar a terra de um ali, do outro e volta na época da pré-história, na época que não tinha leis. Mas essa decisão tá prevalecendo o estado real de direito, que com certeza, se Deus quiser, cada vez vai ser mais vitória. E ontem as famílias estavam apreensivas lá até o resultado, ou seja, a decisão liminar ser concedida pela justiça, pelo tribunal? Com certeza, todo mundo já vendo toda essa movimentação de caminhonete toda hora passando, essas caminhonetonas, essas coisas, então todo mundo já ficava apreensivo com que alguma coisa poderia acontecer, né? Porque com tudo que já aconteceu, assim, a gente não decide, não discute decisão judicial, né? A gente, igual o primeiro juiz, doutor Nivaldo, deu essa decisão, a gente acatou, mas o que a gente não entende como que ele se embasou, porque lá não morava ninguém, lá era uma terra vazia, sendo que tinha energia, tinha tudo isso fala como nosso advogado mesmo falou, o Roma entrou com uma má-fé processual alegando, com fotos de mato, tirou foto do mato, qualquer lugar do mato. Da Saroba. Lá é só mato. Como se existisse nenhuma casa, não tivesse ninguém, até mesmo porque, né, ou seja, o juiz no primeiro momento, né, a primeira decisão judicial, ele não tinha conhecimento da existência de famílias lá e de benfeitorias, né? A verdade é essa, né? Ao que tudo indica, ele não tinha conhecimento, por isso tomou essa primeira decisão. Aí vocês constituíram advogado, através desse advogado foi possível informar a justiça da existência de famílias, que vocês estão lá há bastante tempo, né, de benfeitorias, aí que saiu a decisão liminar, mantendo essas famílias lá. Mas mesmo antes dessa decisão, a Roma já se antecipou mostrando essas fotos, que não se condiz com o local, com o que realmente é. Então, o que levou o juiz até essa decisão que todo mundo ficou chocado, né, com o que aconteceu, porque não é isso que é lá. Lá, conforme até eu vou falar daqui a pouco da festa, lá é um lugar totalmente produtivo, fazendas, plantações de mandioca, milho, tudo, que não é um lugar deserto, lá é tipo um deserto, um mato, uma capoeira, uma coisa virgem lá que não tem nada. É o que foi mostrado para a justiça. Para a justiça. No primeiro momento, era que se tratar de uma terra improdutiva, e como a gente não tinha conhecimento, aí a gente não tinha como ainda entrar com a ação. Então, não tendo conhecimento da outra parte, o juiz declarou que a sentença era válida, porque não teve uma ação contra, a gente não sabia. Então, foi essa a ordem de emissão de posse, saiu desse jeito. Por essa forma. Na verdade, como na primeira decisão não existia ninguém foi intimado por isso, né? Ou seja, ele deu uma sentença para que esse grupo ocupasse a terra e na decisão não existia ninguém lá, não tinha família, ninguém morava lá, era só a terra mesmo, por isso que ninguém foi intimado, né? Aí chegou a decisão lá, chegou para que houvesse o cumprimento, né? Aí que as famílias foram se mobilizar, foram correr atrás de seus direitos. Agora que as famílias já, podemos dizer, estão em condições iguais, né, perante a lei, de brigar pelos seus direitos. E assim, eu queria falar também que eu, como eleitor da deputada federal Magda Mofato, eu acredito que essa empresa seja dela, não sei, né? Roma Empreendimentos, não sei, representada pelo Flávio Canedo também, eu acho que pode ser que seja dela. Eu acredito que ela não esteja sabendo disso, porque a gente, Caldas Novas, Pires do Rio, todo mundo votou nela, acreditou nela. Ela não queria fazer uma barbárie. Você é de Caldas Novas, né? Sua família também, tanto da região aqui do Sapé. Aqui, Pires do Rio, todo mundo apoiou. Eu creio, eu acredito. Até o momento ela não se pronunciou sobre nada. Eu acredito que essa empresa seja dela, porque Roma, né, tem alguma coisa a ver, assim, com as empresas dela aqui da cidade, mas e tá ligado com o companheiro dela.
eu acredito que ela não esteja sabendo disso, porque ela não teria como. A gente votando nela, gostando dela como a gente gostava, ela teria... se ela soubesse disso, eu acho que ela não estaria fazendo isso, não. Ô Edson Pintor, eu agradeço também pela participação. Muito obrigado por ter vindo, tá bom, Edson? Muito obrigado. A gente continua acompanhando, né? Então saiu essa decisão liminar. Ela mantém essas famílias nessa terra ali na região do Rio do Peixe, as famílias que já estão morando lá há muitos anos. A família, principalmente do Sr. Antônio Abrolino, né? Gente boa, conhecido de todos nós aqui na região de Caldas Novas, né? Da região de Sapé, do Muquem. Eu quero até agradecê-lo pela participação, né? Pela audiência, melhor dizendo, todas as tardes, ouve o nosso programa. Então, só essa decisão liminar, mantendo essas famílias nessa terra, na região do Rio do Peixe. O nosso programa tem acompanhado de perto e vocês que nos ouvem tomaram conhecimento de tudo. Daqui a pouco a gente volta.